Alô pessoal, hoje aqui nós tá fazendo aqui um trabalho aqui sobre economizar, poupar o seu dinheiro, né? O nosso salário, né? Vamos poupar o quanto a gente ganha, né? Vamos supor assim, se você ganha R$ 3.000, você poupa 10% desses R$ 3.000. Durante um ano, se você ganhou R$ 3.000, né? Você poupou 10%, vai dar R$ 300 por mês, né? R$ 300 por mês. Aí o que acontece? Esses R$ 300 por mês, você todo mês deposita numa caderneta de poupança, que é o... Você depositando na caderneta de poupança, você pode tirar a hora que você precisar. Não é na hora que quiser, não, na hora que precisar, né? Aí, vamos supor assim, durante um ano, dá R$ 3.600, né? R$ 3.600, mais o juro, né? Que o juro é em torno de 0,60, 70%, né? Depende do meio da inflação, essas coisas. Aí o que acontece? Só que você, por mês, se você ganhou um salário de R$ 3.000, você poupou 10%, aí o que acontece? Você ganhou R$ 3.600 um mês, ou ao ano, né? Você poupando 10% do seu salário. Aí o que acontece? Muita gente talvez acha pouco, né? Ah, eu não vou apanhar esses R$ 300 no banco, porque aí não dá nada, né? Vamos supor assim. Não dá nada. Mas se é assim, a longo prazo, no momento, não dá nada, né? Mas no mesmo prazo, aí, você vê que já deu 3.600. Agora você vê, você passando 10 anos, apanhando 3.600 ao ano. Todo ano você, no salário de R$ 3.000, você poupando 30% durante 3 anos. Durante 10 anos, né? Aí você vê quanto vai dar. São bruto, fora juro, correção monetária, isso aí, você economizou R$ 36.000 durante os 10 anos, né? É muita coisa? Não. Mas se juntar o juro, a correção monetária, já dá quase R$ 40.000. Na média de R$ 40.000 o ano, né? Os 10 anos, né? Quer dizer, queira ou não, a gente começa, não é poupando o que ganha. 10% não é muita coisa. A gente tira o 10% e guarda numa poupança, numa caderneta de poupança, né? Que é que todo mundo pode ter. Você vai lá na Caixa Econômica Federal, abre uma caderneta de poupança, acho que com R$ 100, você já consegue abrir uma caderneta de poupança, né? E você vai poupando todo mês. Ah, ganhei R$ 3.000. Aí você tira 10% dos R$ 3.000 e vai lá. Que vai dar o equivalente a R$ 300. Aí vamos supor assim, no 13º, dá mais R$ 3.000. Aí já são R$ 6.000, né? Entre o pagamento e o 13º. Aí você tira R$ 600 e deposita lá, que é o 30% do seu salário e o 30% do 13º. Você põe lá novamente. Quer dizer, quando você trabalhar os 10 anos, você tem uma quantia muito boa. Até uma quantia boa que não foi uma coisa que você não conseguia juntar de uma vez. Mas de passo a passo, você consegue juntar aí no mínimo aí do seu 10% do seu salário, de passo a passo, quando 10 anos, vai juntando com o 13º, a vez na férias também, que tem o salário da férias que são R$ 3.000, mais 30%. Mais 30% que a empresa é obrigação de pagar, né? É o que acontece, você daqueles 30%, você tira os 10% também e põe lá. E lá no final dos 10 anos você faz uma conta e vê quanto vai dar. Aproximado uns R$ 50.000 ao todo, né? Os 10 anos. Ajustando com juro, com o 13º, que é os 30% do 13º. O 30 não, 10%, perdão, gente.
o 10% do 13º, ajuntando a fera, né? Que dá o 10% dos 30% da fera, também põe lá, vai apanhando. E faz assim, não esquenta com aquele dinheiro, com aquela quantia, né? Ah, vai lá e passa lá, vê lá quanto tem e não esquenta. Faz de conta que não existe aquele dinheiro no seu programa de você tirar ele para gastar em outra coisa. Tem como fazer isso aí. Aí o que acontece? Quando você terminar os últimos 10 anos, aí se você quiser investir em outra fonte de renda, porque tem vários, né, fonte de renda, o imobiliário, tem vários lá. Aí você procura uma que rende mais e investe nele. Quer dizer, aí na verdade vai ser um rendimento melhor do que na poupança. A poupança é um começo. Para frente é questão você de você ganhar um pouco a mais, né? Você investe em outros fundos. Quer dizer, 50 mil, vamos supor, 50 mil reais, já dá para você mais ou menos tirar aí a 1,5%, que tem investidor que tem lugar que tira até mais, né? Mas vamos supor, 1,5%. 50 mil reais vai dar 750 conto. 750 reais a um mês, né? Entendeu como que funciona? No fundo imobiliário mesmo dá. É, a um mês. Vai dar 650 reais. E você deixa lá. Não, se não precisar, você não tira ele. Deixa ele lá, que vai rendendo. Quando você pensar que não, você está aí com 100 mil, 150 mil reais no bolso. Aí o que acontece? Quando você tiver uma quantia de uns 150 mil reais no bolso, que vê, não, agora dá para 150 mil reais. Você tem um fundo melhor que tem. Você vai lá e compra um terreno. Compra um terreno. E você, quando ainda sobra, dá para comprar um terreno. Vamos supor, você compra um terreno e deixa lá. Ah, não vai usar, não vou usar ele. Mas compra o terreno, deixa lá que ele vai valorizar. E essa valorização, lá na frente, o que vai acontecer? Vamos supor assim, você compra o terreno por 150 mil reais, depende do lugar, né? Quando for com 2 anos, tá valendo 200 mil. Entendeu como que funciona? A única coisa que tem que ver, você que for investir em terreno, investir em lugar bom. Não, não lugar ruim, você tem que investir em lugar bom, que sabe que vai valorizar bastante. Entendeu como que funciona? Então é uma coisa que você começa a poupar. Ninguém junta 100 mil reais num ano. Jamais. Quase ninguém, é impossível uma pessoa de classe média investir, conseguir 100 mil reais dentro do ano trabalhando, né? É impossível isso aí. Eu já estou falando de classe média, nem falando de classe baixa. Mas o bom poupador, não é aquele de classe média, é aquele que ganha um pouquinho, vamos supor. Você ganha um salário mínimo, você tira os seus 10%. Se você ganhar 2 salários, tira 10% a mesma coisa. 10% de 2 salários vai dar quanto? 3.200. Dois salários mínimos vai dar 3.200, né? Então você tira os 10% dos 3.200. Entendeu como que funciona? Quando chega lá na frente, você fala, aí vamos supor assim, você começa a poupar com 20 anos, que é quando geralmente hoje a pessoa começa a trabalhar, né? Com 20 anos. Você começa a poupar com 20 anos. Abre uma caderneta, uma conta no banco e vai poupando, entendeu? Vai poupando, começa a trabalhar e vai poupando aquele dinheiro. Ah, mas vamos supor assim, eu saí da empresa, aí eu peguei, sei lá, 20 mil reais, tiro 10% de 20 mil reais e joga lá naquela conta. E esquece daquela conta. Quando você tiver com 60 anos, você continua trabalhando. Se você tiver com 60 anos, você tem dinheiro suficiente de uma aposentadoria muito boa, entendeu? Uma aposentadoria muito boa que você começou a poupar com sua idade de 20 anos. Quando você fizer 60 anos, são 40 anos, é muito tempo também.
Mas você vai ter uma aposentadoria suficiente para você viver o resto da sua vida. Sem precisar de precisar estar apurado, né? Ter que vender alguma coisa, ter que ou fazer um empréstimo. Não, você tem a sua, a sua poupança que você fez, que dá uma aposentadoria muito boa. Entendeu como que funciona, gente? Então, a gente hoje trabalha, o brasileiro, né? Nós brasileiros, ele não é educado nessa parte aí, né? A parte financeira. Mas hoje em dia, já a gente tem muitas pessoas, que é aqui no Brasil mesmo, né? Que é diferente de outros países. Que ele já está começando poupado no tempo dos 20 anos. Ele vai poupando, vai ganhando o seu dinheiro, vai poupando e vai. Chega lá na frente, quando ele estiver na velhice, né? Porque todo mundo vai ficar de velho, né? Depende se subir de carga, se não subir, alguma coisa, ele vai ficar velho. Isso é a certeza que nós temos, né? Fica de idade. Aí quando ele tiver os 60 anos, aí ele consegue ter uma poupança suficiente para ele viver o resto da vida dele, né? Aí nesse aí, você consegue mais uma aposentadoria pelo seu trabalho, tempo de trabalho, que ao longo da sua vida trabalhando, né? Você consegue mais uma aposentadoria. Olha o que acontece. Essa aposentadoria, com essa economia que você fez, dá muito bem para você viver muito sossegado. Muito bem, sossegado, né? Mas primeiro tem que fazer isso. Isso aqui é uma educação que o Brasil podia, a escola brasileira podia passar para nós, né? A cultura do nosso país. Só que você vê, tem economista de todo mundo, de todo lado. Mas na própria sala de aula, tomara que venha essa matéria, né? Boa, né? Tomara que venha essa matéria de educação da economia. Mas até hoje eu acho que não tem. Até meu conhecimento que até onde eu sei, até onde o conhecimento que eu tenho, ela não tem essa matéria na escola, né? Eu acho que deveria ter. E você vê, né? Eu digo assim, porque eu, quando cheguei aqui no estado de São Paulo, eu conseguia poupar, entendeu? Eu conseguia não, apanhar recebia meu pagamento, tirava a minha parte que eu fazia e a outra eu apanhava no banco, né? Na época, a Caixa Econômica, né? Não estou fazendo propaganda da Caixa Econômica. Mas é o banco mais fácil de você fazer uma poupança a longo tempo, né? Inclusive, eu até vou falar, eu tenho uma poupança, uma caderneta de poupança, que ela tem 27 anos, essa caderneta de poupança, né? Não tem dinheiro, porque né, sempre o dinheiro que tem é pouco, né? Não é coisa pouco, porque sempre eu, quando tenho uma quantia, eu vou investir em alguma coisa, né? Então, mas eu não tenho dinheiro. Mas tem 27 anos essa caderneta de poupança. Eu acho que é uma das cadernetas de poupança mais velhas aqui da Caixa Econômica, aqui na cidade de Paraguaçu Paulista. Eu acho que é uma das mais velhas. Até teve um tempo que eu fui lá, né? Vi lá um negócio lá. E o rapaz falou assim, ó, tá ficando de maior, né? Essa caderneta de poupança tá de maior. Ela tem 27 anos, gente. Você vê. Sempre eu poupo, quando eu sempre poupo alguma coisa, e quando tem uma quantia lá, eu vou lá e tiro e emprego em outra coisa, né? Que é um meio mais fácil de ir lá, né? Você vai lá, tirou o dinheiro, empregou, ó, não tem problema nenhum. Só que é como se diz, eu estou passando isso aí, eu estou passando esse documentário, porque eu acho que o nossos brasileiros, o nossos filhos, o nosso neto, né? Tá precisando desse trabalho, né? De aprender a poupar. Eu acho que é isso. E nós, eu, no caso, né? Eu tenho essa caderneta de poupança com 27 anos. Lá, eu não tenho dinheiro nelas, não, gente. Mas é como se diz, eu tenho uma garantia, eu tenho uma prova que eu tenho essa caderneta de poupança. E outra coisa, né? Sempre quando eu pego quando eu pego um dinheiro a mais, eu vou lá e deposito alguma coisa nela, né? Mas não tenho esse dinheiro todo não, porque tem dinheiro, essas coisas todas não. Mas eu tenho a caderneta de poupança. Só a caderneta de poupança, mais dinheiro não. Mas é assim mesmo, gente. Ó, o pessoal brasileiro, ele tem que se reeducar na,
caderneta de poupar as economias. Porque hoje é assim, né? Vamos supor, o mundo evoluiu muito rápido. Hoje a tecnologia, para nós que já somos mais de idade, a tecnologia evoluiu muito rápido. E muita gente não chegou a acompanhar, inclusive eu, né? Não acompanhei a tecnologia, né? Quer dizer, faltou o quê? Determinação? Não, não é culpa do governo, é o tempo que evoluiu mesmo, né? Não é culpa minha, não é culpa do governo, não é culpa. Não, não é. É culpa que evoluiu muito. E tem uma coisa, se a gente não se adequar nesse padrão, nós ficamos para trás. A vida inteira nós vamos ficar para trás. Inclusive esse pessoal mais de idade, né? Então, eu acho assim, né? Que a economia depende da gente. Depende do governo, dos ministros, mas depende da educação que a gente foi educado também. Não estou defendendo ninguém, eu estou falando assim, que a gente fomos educado poupar, veio do meu pai, do nossos pais, a nossa mãe. Aí ele aprendeu, ele sempre tinha economia, né? E essa economia, geralmente, e ele aprendeu, ensinou para nós. Vamos poupar, é melhor a gente ter um pouquinho guardado lá, um dinheiro lá, uma quantia lá, porque na hora que precisar a gente busca, independente. Se não precisar buscar, não busque, não pegue. Mas se precisar, tem que buscar, gente. É assim. Então, todos os brasileiros, nós temos que aprender a poupar alguma coisa. O 10% do teu salário. A gente não fala assim, vou entrar aqui no meio, mas não é bem assim. A gente, as igrejas, não fala que tem que obrigado para pagar 10% do seu dízimo, né, para a igreja, né, assim? E muita gente paga. A maioria paga, né? Os 10% do seu salário que você ganha para a igreja, né? E por que a gente não pode poupar o 10% numa caderneta de poupança? Entendeu, gente? Não estou criticando igreja. Jamais. Eu, como um evangélico, eu não posso. Jamais posso criticar religião nenhuma. Jamais. Eu, como um evangélico, né? Agora, que a gente tem que aprender a poupar, isso aí tem. Independente de ser evangélico, de ser católico ou outra religião, que eu não vou dar o nome, né? É outra religião. Mas a gente tem que aprender a poupar. Para quando a gente tiver numa idade avançada, né? Aí os seus 60 anos, 70 anos, às vezes a gente precisa, mas peraí, eu preciso ir no médico. Aí você vai passar pelo médico do SUS, você não tem, não, o médico SUS é demorado. Você consegue, mas é demorado. E você tendo as suas economias que você fez quando você era no tempo mais jovem, o que aconteceu? Você vai lá e pega, passa no médico, paga, que não é barato, é caro. Passar no médico hoje particular é caro, depende dos exames. Você gasta 5 mil reais assim, num piscar de olho, né? Não vou. Tô falando assim, num piscar de olho. Você gasta os 5 mil reais, né? E daí pra frente. Você vê, vamos supor assim. Você com o seu dinheiro, com as suas economias que você fez, durante o seu tempo de vida, de trabalho, né? Durante o seu tempo de trabalho, se um dia, se você precisar do SUS, o SUS, vamos marcar uma ressonância daqui a 6 meses. Mas você está precisando antes, né? Nós está precisando antes. Mas peraí, daqui a 6 meses, não, eu tenho dinheiro, vou lá e pego, pago. Não é barato, hoje uma ressonância aí, depende aí, 800 mil reais, né? Até mais, eu acho. Aí você vê como que funciona. Mas se você tiver o dinheiro, você não vai esperar pelo SUS 6 meses para descobrir uma doença. Não, aí você já vai lá e já faz o seu trabalho, né? Já faz a sua medicação, passa pela sua ressonância, paga o seu médico, que é pago, geralmente é pago. Aí depois você volta ao médico, o médico passa o seu medicamento, você fica bom. Você não vai esperar 6 meses pelo SUS, jamais. Mas se não tiver condições, você vai esperar, é obrigação.
Aí você fala, mas eu não chega. Mas não chega mesmo. O SUS é um sistema de saúde no Brasil, ainda bem que tem o SUS, né? Aí não sei nem quem foi o governo que fez, também não interessa saber, mas ainda tem o SUS que pode trazer muita gente. Pode trazer muita gente. Independente ou não, é demorado, porque tem muita gente na fila, né? E você pegar, vamos supor assim, você tem um problema de gastrite, não é isso comum. Aí você vai fazer uma boscopia, né? Acho que é isso, uma boscopia. Se você tiver o dinheiro, tiver o dinheiro para pagar a boscopia, na verdade, vamos supor, 15 dias você está com ela na mão. Entendeu como que funciona? 15 dias. Não precisa, não é mais do que isso. Se você tiver o dinheiro. Se você for esperar pelo SUS, às vezes leva 3 meses. É o mesmo médico. Entendeu? Mas se você pagar, geralmente você passa primeiro, né? Então, a comparação, vamos supor assim, você passa 3 meses esperando pelo SUS. Se você com o seu dinheiro, que você poupou, que fez sua poupança, fez suas economias, o que acontece? Com 15 dias você está com ela na mão. Entendeu como que funciona? A vantagem de você ter a sua economia feita, você fazer suas economias, são essas. Ah, mas eu não. Eu vou esperar pelo SUS. Ah, beleza, tudo bem. Mas se não der para esperar, a gente tem a nossa economia, a gente vai lá e faz. Aqui, ó. Eu uso óculos desde de 30 anos, né? Faz 30 anos que eu uso óculos. É o que acontece. Você vai lá pelo SUS, para marcar uma consulta, é demorado, né? Aí você vai lá no consultório pago, você vai lá e paga. Geralmente, a vez agenda 8, 10 dias. A vez até menos, né? Depende do lugar que você vai lá e já sai com a sua consulta. Vai lá 2, 3 dias, uma semana, você com a sua consulta marcada. Ela marca a sua consulta. Só que aí você leva 600 contos, 600 reais. Se você não tiver o dinheiro, você vai esperar pelo SUS. Aí leva talvez 6 meses. E aí, gente? Por isso que eu falo da economia, né? A economia da gente poupar para quando a gente precisar, a gente ter o dinheiro para suprir essa necessidade. Ó, você vê, eu fui agora em junho fazer exame de vista. Cheguei lá, paguei quase 150 pro médico. Beleza. Aí cheguei lá, passou um óculos, ficou mais 1.200. 1.200 reais. Quer dizer, 1.200 reais com 450, fazendo uma continha aqui básica, já dá 1.650 reais, né? Beleza. É pouco dinheiro? Não, é uma quantia grande. Mas você imagina, se eu não tenho poupado para ter esse dinheiro nessa data, como que eu ia fazer? Eu estava esperando a consulta médica. Não é assim? Aí depois eu tinha até fazer a consulta médica, terminar a consulta do oculista, a tomologista, né, que fala, né? Do oculista, vamos supor, falar o português mesmo. O, do oculista, levava 90 dias. Depois eu tinha que fazer mais 1.200 para fazer o óculos. Eu tinha que ter o dinheiro, independente. Porque aí o SUS dá a, a consulta, mas o óculos não dá, a gente tem que ter o dinheiro. Então por isso que a gente tem que fazer uma economia. A gente tem que poupar enquanto a gente está empregado, está ganhando seu dinheiro. Então a gente tem que fazer essas economias, gente. Então, isso é uma coisa, vocês que estão aí do outro lado, né? É uma coisa que é muito bom a gente fazer uma poupança. Não precisa muito, os 10% do seu salário que você ganha. Entendeu, gente? Porque se você não fazer esse 10% do salário que você ganha, lá na frente o prejudicado é você mesmo. É nós mesmo, né? Quando eu falo você, eu estou me referindo a eu também, né? Porque se a gente não fizer o nosso 10%, lá na frente, a gente não tem, pode precisar
uma doença, uma simples doença, o problema de uma consulta médica na vista, um oftalmologista, né? Você vai fazer uma consulta no oculista, você paga o oculista e paga o seu óculos. A, a consulta ainda você consegue pelo SUS. Só que o seu óculos o SUS não dá. Infelizmente. Deveria dar, mas não dá. Aí o que acontece? Você tem que ter uma poupança de segurança, uma segurança sua. Entendeu como que funciona, gente? Então, isso aí tinha que. As crianças, estou falando de criança, né? A criança com 9 anos, de 8 anos para frente, a partir do terceiro ano do ensino fundamental, né? Já podia ter essa matéria. A, os professores, né? A direção das escolas já passar essa matéria para os alunos. Porque ele já crescia, quando ele chegasse aí nos seus 18, 20 anos, já estava consciente que tinha que fazer isso. Só que eu acho que não tenho certeza. Eu acho que não tem essa matéria ainda. Espero que quem, lá o governo que for, não sei, faça essa matéria e aí aplique nas escolas, né, gente? Porque é difícil? Sim, não é fácil. Você poupar, tirar 10% do teu salário para você poupar diretamente, você poupar não é fácil não, é difícil. Você tem que ter opinião, entendeu como funciona? Principalmente no dia que nós está hoje, você tem que ter opinião. O que acontece? Eu, uns anos atrás, lá quando eu comecei, lá em 1983, né? Ó, não sou velho não, não estou velho, mas eu, em 1983, então eu trabalhava em São Paulo. O que acontece? Eu guardava 30% do meu salário, 1983. Todo mês eu ia lá no banco e depositava aquele salário, né? Só que aí eu comecei a trabalhar, tudo lá e vai, todo mês. Passava aquele 30% do meu salário lá, para uma conta lá. E vai indo, e lá e vai, todo mês ali. Quando foi em 1990? 1990. Aí entrou um abençoado de um governo, eu tinha uma quantia até boa já, né? Aí entrou um abençoado do governo e tirou, ele bloqueou, entendeu? Não é que o pessoal fala que roubou, não, ele só bloqueou o dinheiro, desvalorizou o dinheiro e pronto, e acabou. Aí o que acontece? A gente ia lá no banco, não pegava dinheiro, não tinha conta para pagar, se tivesse conta para pagar ainda conseguia alguma coisa. E se não tivesse, nós não conseguiu. Aí o que acontece? Ele valorizou o dinheiro. Quando ele veio, com 18 meses depois, ele veio devolver o dinheiro do confiscado, né? Ele confiscou o dinheiro nosso. Eu tinha uma boa quantia, né? Eu trabalhava lá em São Paulo, ganhava até bem, né? E, e poupava todo mês aquilo ali, né? Porque era um plano que eu tinha, né? A minha sorte ainda, que antes disso eu comprei uma casa para mim, né? Eu comprei uma casa trabalhando, eu digo, não, vou comprar uma casa com dinheiro, tinha um dinheiro lá, eu fui lá e comprei uma casa, né? Se eu não tenho comprado essa casa, ele tinha pegado era tudo. Entendeu como que funciona? Ele tinha não pegado, ó, peraí, ó, tem dois jeitos de conversar, né? É, não era que ele pegou o dinheiro, ele confiscou o dinheiro, que era a Zélia Cardoso, né? Eu vou falar o nome da ministra, né? Ministra da Economia, Zélia Cardoso, foi e confiscou o dinheiro, junto com o Fernando Collor, né? Que era o presidente. Teve o aval dele, né? Confiscou. Só que 18 meses depois ele devolveu o dinheiro. Só que desvalorizado o dinheiro não valia nada. Quer dizer, vamos supor, se você. Devolveu em parcela ainda, não foi nem de uma vez, foi em parcela. Até hoje ainda eu tenho dinheiro para lá, que eu não compensava pegar, né? Porque eu saí daqui, de onde eu moro aqui no interior de São Paulo, para ir para lá em São Paulo para pegar, não dava nem o dinheiro da passagem, entendeu? De ir de volta. Então, eu abandonei para lá. Até eu vou até falar, era um banco na rua São Bento, na capital. Esse banco aí, não sei se ele existe. Eu sei que o banco existe, eu não sei se ele ainda está no mesmo lugar, na rua São Bento. Perto ali da estação São Bento do metrô. Então, gente, isso foi em 90. E eu perdi um bom dinheiro, né? Ele confiscou um bom dinheiro, né?
Aí o que acontece? Só que é como se diz, né? Vamos supor assim, ele usou uma estratégia suficiente que levou o dinheiro, não foi só de um, levou de todo mundo, né? Quem tinha o dinheiro levou. Mas isso aí, como que fez? Mas só que nem por isso a gente deixou de poupar alguma coisa. Entendeu? Como que funciona? Não deixei de poupar. Hoje é 2026, né? Isso foi em 90. Você vê, faz 36 anos isso aí. Hoje, hoje ainda continuo poupando. Um pouquinho, mas o que der para o 10% que der para poupar, eu vou poupando desse dinheiro. Porque lá na frente eu sei que eu vou precisar. Entendeu como que funciona? Aí você, vamos supor assim, aí você tem uma quantia lá, mas eu vou comprar um terreno. Você vai lá e com aquele dinheiro ali que você tem, mas deu para comprar, dá para meio terreno, de jeito ou outro, financiou o outro terreno. É uma poupança que você fez, que você, na época de você prezar, você tinha uma parte do dinheiro, entendeu como funciona? Então, hoje é desse jeito. Outra coisa também que eu vou entrar aqui no detalhe, um detalhe até meio complicado, né? Eu vou falar para vocês. Outra coisa que nós brasileiros está fazendo muito. O brasileiro está fazendo muito isso aí. Comprar coisa financiada, principalmente carro. Você pega um carro financiado, hoje, um carro aí de. Vamos supor, um carro usado, 50 mil reais. Você dá uma entrada aí de 10%, 20%, na verdade. E o resto do dinheiro, você vai pagar uns 80 mil reais nesse carro. Fora o seu 10%. Você vai pagar 80 mil reais nesse carro. Quer dizer que é uma coisa que você nós não deveremos fazer. Porque aí nós está enricando o quê? Nós não está poupando. Aí nós não está poupando. Agora eu vou cair na parte que aí nós deixa de poupar. Aí financeira, ela empresta o dinheiro, ela vai lá, você empresta o dinheiro, você financia, ela te prestou o dinheiro. Só que o juro é muito alto. O juro hoje é de 14, 15% ao mês para você pagar num financiamento. Quer dizer que fica muito alto. Se você financiar hoje 40 mil reais, vai dar quase uns 75 mil reais. Daí para frente, né? Eu estou calculando meio um juro normal. 75 mil reais. E aí, como que funciona? Quando você terminar de pagar ali, tudo bem. Você financia por 4 anos, 5 anos, você por coisa. Mas você está dando 70% do valor para a financeira, entendeu? É um longo prazo, mas você vai pagar, independente. Você vai pagar isso aí. Quer dizer, que não é vantagem hoje você financiar um carro. Olha o que é vantagem você financiar uma casa. Você consegue financiar uma casa. Se você conseguir financiar uma casa, mesmo que não está muito bom, o mercado não está bom para financiar a casa. Mas se você conseguir financiar uma casa, com você ponhando ela para alugar, você não precisa de morar, né? Se você precisar de morar, você para de pagar aluguel. Então o aluguel da casa você paga na pressão dela. Quer dizer que você está fazendo economia. Se você não precisar da casa para alugar, para morar, você aluga. Então, com o próprio aluguel dela, dá para pagar a pressão da casa, o financiamento. Entendeu como que funciona, gente? Aí é uma coisa boa que você faz. Você fez uma coisa, você está pagando uma coisa que é teu, que está dando lucro lá na frente. Entendeu como que funciona? Ah, vamos supor, financiou uma casa por 20 anos. Quando ele pagar, com você alugando ela 20 anos, você não pagou nada dela. O teu inquilino que pagou os 20 anos. Pagou a casa é sua. Entendeu? É a melhor coisa ainda hoje para financiar a casa. Outra coisa também que é bom de financiar. Casa, imóvel na planta. Você financia, sai bem mais barato, entendeu como que funciona? Demora a receber, 2, 3 anos você pagando sem receber o imóvel, né? Mas na hora que você recebe, você às vezes pega pela 70% 70% do preço que ele vai valer depois que ele estiver pronto, entendeu como que funciona? Vamos supor, um apartamento vale 300 mil reais. Você compra ele na planta, vai valer aí 230, 240 mil. Na planta, né? Então o que acontece? Quando ele vir terminar, que ele estiver pronto,
aqui na entrega, ele tá valendo 300 mil reais. Só que você já pagou 3 anos dele. Entendeu como que funciona? Se for um financiamento de 20 anos, ficou só 17. Depois que você pega a planta. Depois que você pega o imóvel, né? Ficou só 17 anos para você pagar. E se for prazo fixo, geralmente tem que fazer, procurar um meio de fazer um prazo fixo. Porque senão aí começa a subir, aí desinveste, vira uma bola de neve. Mas se for um prazo fixo, ainda melhor ainda, porque as primeiras prestações são caras. É difícil também de pagar. Só que depois daí de 5 anos para frente, elas vão ficando um pouco barato. Não vai ficando tão caro, né? Então é um meio de uma poupança que você faz. Financiar imóvel. É uma coisa muito boa, é uma coisa que dá lucro. E é uma coisa que se você precisar também de vender, você consegue vender. Entendeu como que funciona? Se você não quiser, não quiser morar, alugar, você aluga e aluga bem. Entendeu? Então, gente, é uma poupança que você tem que fazer. Essas coisas. Isso aí, tinha que ser na escola. Isso aí tinha que voltar a ser discutido. Aula de. Tinha que ser aula normal, como se fosse uma aula de português, uma aula de matemática. Entendeu como que funciona? Tinha que fazer esse trabalho. Eu acho que hoje em dia o governo está precisando dessa matéria, de formar poupadores, entendeu como que funciona? Formar poupadores de investimento, né? Eu acho que estava faltando isso aí. Nas escolas, o menino com 7 anos, eu vou repetir o que eu falei um pouquinho. Ó, o menino a partir do terceiro ano para frente, do ensino fundamental, já podia já ir educando ele na base dele fazer dele aprender a fazer popar. Só que hoje as escolas eu acho que não faz isso. Não tenho certeza, mas não tenho 100% certeza, mas eu acho que não faz. Então tem que ter uma aula específica, como se fosse, hoje é obrigado a fazer uma aula de matemática, não é assim que funciona? Dia de aula de matemática. Não. Então hoje é o dia da aula de economia. Entendeu? É uma aula, não precisa muito, uma aula de economia. Então toda semana tivesse uma, quando o jovem tivesse seus 20 anos, ele estava preparado para enfrentar o mercado de trabalho e enfrentar uma economia, né? Enfrentar uma economia poupando o que ele ganhasse, né? Eu acho que isso aí tinha que ser cultural, na verdade, né? Tem que ser cultural. Fazer o pessoal acreditar, trabalhar nesse ponto aí. Trabalhar nesse ponto. De vamos estudar, educar as crianças, o jovem, para eles entrar na economia, ele mesmo a economia dele, né? Ele fazendo a economia, fazendo a caderneta de poupança, poupando seu dinheiro, o 10% do que você ganha. Então, gente, isso é muito importante. É um documentário que eu estou fazendo. O meu nome é Cício de Oliveira. O meu canal, isso vai para o canal no YouTube, né? O meu canal é Vem com Cícero, uma viagem. Olha o nome. Vem com Cícero, uma viagem. Se inscreva no canal. É, se inscreva no canal. Um abraço a todos o pessoal que assiste, que curte o meu canal, que é os inscritos, né? Tem poucos inscritos, mas esses aí são o principal para o meu canal tá no ar, né? Crescer o meu canal no YouTube, né? Então, gente, por hoje é só. Muito obrigado. Vocês pensam, quem assistir esse vídeo, esse documentário, né? Aproveite ele muito bem. Tem algumas coisas, eu não vou cortar nada do que eu falei, porque tem gente, tem o pessoal, né? Que ele para falar bonito, não é o meu problema não é falar bonito, mas o problema é assim, tem gente, e ele tá certo, não tá errado. Que ele sai cortando, ele só pega a sua parte melhor, mas no meu canal eu não faço isso. Meu canal é assim. Eu falo, o que eu falar na hora da gravação, ele vai pro ar. Ele vai direto pro canal e eu não corto nada, entendeu? Esse documentário aqui, ele é um documentário especial,
de economias, como aprender a poupar o seu dinheiro, como saber aplicar no seu dinheiro. Então isso aí é muito importante. E por hoje é só. Um abraço a todos, o pessoal do meu canal. Um abraço a todos que assistiram esse canal, né, esse documentário. E você vê, né, que vai o canal no YouTube, o canal Vem com Cícero, né, uma viagem, né. Aí tem lá, eu coloco assim, Vem com Cícero, aí a pessoa procura e não acha. Ah, mas eu não achei teu canal. Aí quando fala, não, vem com Cícero, o canal Vem com Cícero, uma viagem. Aí ele acha rapidinho, né? Então, gente, por hoje é só. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Curta esse documentário, que é muito importante. Valeu, um abraço.